Bom dia! Todos os dias estamos aqui para falar de empreendedorismo e inovação, trazendo assuntos e pessoas que estão fazendo a diferença no mercado. Está no ar para todo o Brasil o seu programa Inovação e Negócios. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Todos os dias o Inovação e Negócios nos traz grandes entrevistas e insights incríveis, falando de muita inovação, tecnologia e empreendedorismo. Então fique ligado. Como vocês devem lembrar, estamos falando nos últimos programas sobre características importantes que todo empreendedor deve ter ou desenvolver para ser um bom negociador. Hoje a dica é: crie uma relação de empatia e confiança com a outra parte ou as outras partes envolvidas na negociação. Quer saber mais? Eu conto logo mais daqui a pouco, viu? Fique ligado. InTalks. Oferecimento. Jornada USA. Empreender é um negócio. Muitos brasileiros que decidem empreender nos Estados Unidos veem nesse país uma terra de oportunidades e estabilidade econômica. Movidos pelo desejo de construir negócios em um mercado altamente competitivo, eles encontram um ambiente que valoriza a inovação, oferece acesso a recursos tecnológicos e apresenta consumidores diversificados e abertos a novas ideias. No entanto, o sucesso nessa jornada exige mais do que boas ideias. É fundamental entender a legislação local, os trâmites burocráticos para abertura de empresas e as diferenças culturais que podem impactar diretamente a forma de fazer negócios. Vamos conhecer hoje uma história de superação e sucesso de um empreendedor que aceitou o desafio e tem como propósito ensinar o caminho para outros brasileiros. Vamos conversar agora com Marcelo Rocha, criador da jornada USA. Muito bom dia! Hoje aqui no Inovação e Negócios, no InTalks, a gente tem mais uma vez a presença do Marcelo Rocha, que vai contar como foi a reviravolta dele nos Estados Unidos. Ontem você teve a oportunidade de assistir e ele contou as dificuldades que foi ele chegar nos Estados Unidos para trabalhar e para empreender. E agora ele vai contar para a gente como foi a reviravolta para se tornar um grande empreendedor da construção civil. Marcelo, mais uma vez, obrigado por você estar aqui com a gente aqui no Inovação e Negócios, compartilhando essa história. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui para poder continuar contando a minha história de superação nos Estados Unidos para você estar acompanhando como foi que aconteceu a reviravolta lá nos Estados Unidos. Quando que você teve um insight para realmente sair de um simples prestador de serviço que você já estava pagando as suas contas para começar a comprar propriedade, para começar a enxergar que o Marcelo poderia criar um negócio na construção civil nos Estados Unidos? Quando foi esse insight? Que momento foi? Isso aconteceu, eu sempre tive em minha mente, desde muito novo, que um empreendedor ele não deve ter apenas um negócio, uma fonte de renda. Se algo der errado, você tem que ter a segunda fonte de renda. No momento que começou a sobrar um pouquinho de dinheiro, que seria pouco, eu fui e comprei um pequeno terreno, um lotezinho, passei a comprar lotes em leilão. Comprei pequeno terreno, vendi, consegui vender ele aí por uma margem de lucro muito boa, comprei o segundo, depois comprei 3, 5, 10, 20, 30, 40, já cheguei até próximos 50 terrenos e casas, passava a comprar casas pequenas também e vender. Eu comecei a comprar pequenas casas velhas, às vezes assim, casa bem baratinha, e vender para quem fazia o flip de casas. Então eu tinha um pessoal... O flip é reforma. A reforma, o reformar, o flip é o começo, entre comprar, reformar e vender, chama-se flip, de você pegar desde o início e vender, e até a venda. Então eu estava vendendo para pessoas que estavam fazendo o flip, e eu comecei a falar, eu vou. Aí depois eu percebi por quanto o cara colocou a venda, imaginei quanto que ele reformou, eu agora vou passar a comprar para você, para eu reformar e vender. E assim comecei a comprar, reformar e vender. Eu tenho, graças a Deus, algumas casas aí que eu compro, reformo e vendo, e continuo com os terrenos e continuo com meus grupos aí. Eu sou como fosse um empreiteiro aqui no Brasil, né? Sou um contrato da construção, meus grupos aí também na construção. Inclusive eu
trabalho hoje no condomínio, eu faço todas as casas, parcialmente, todas as casas do condomínio onde eu estou construindo hoje a minha casa. Eu estou construindo minha casa própria, graças a Deus uma casa boa, e estou construindo uma casa próxima já está chegando aí a $1 milhão. Eu estou comentando isso, desse valor dessa casa, não é para poder falar assim, eu estou construindo uma casa de $1 milhão, mas eu estou fazendo isso para mostrar para você que tem um sonho americano, para você que está aí às vezes passando dificuldade financeira, que você está aí sofrendo, pensando que não tem saída, que tem, que você pode, que qualquer pessoa pode. Eu não sou diferente de ninguém, eu não sou mais inteligente do que ninguém, então isso é possível. Então você que está aí sentindo desacreditado, acredite que você pode. Não estou falando disso para dizer que eu estou construindo uma casa muito grande. Não, às vezes meus imóveis que eu tenho valem mais do que a minha casa, mas a minha intenção é mostrar que as pessoas têm que acreditar no empreendedorismo. Exato. É o empreendedorismo que vai te levar, é o empreendedorismo que vai te levantar, que vai te deixar numa situação boa, principalmente nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, você que pensa em ir para os Estados Unidos, para trabalhar no operacional, para fazer trabalhos que você vai ganhar por hora, você está num caminho que não é o melhor caminho. Você não vai conseguir chegar lá porque você vai fazer ali no limite da sobrevivência. Se você deve ir para os Estados Unidos, quer ir para os Estados Unidos, precisa ir para os Estados Unidos, vá para empreender, porque aí está o negócio. Por isso que eu sempre falo, empreender é um negócio, porque se você trabalhar para ganhar por hora ou por dia, você vai sobreviver. Uma coisa é fato. Quem investe em imóvel, já dizia o meu avô, quem investe em imóvel, em tijolo, no Brasil, nos Estados Unidos ou qualquer lugar no mundo, se tiver paciência, sempre vai ganhar dinheiro, né, Marcelo? Exatamente. Sempre vai ganhar dinheiro. Agora mesmo eu estou com um projeto novo para 2025, mais para o final de 2025. Estou esperando, o engenheiro está preparando o projeto ali, mas espero estar pronto até dentro de 3, 4 meses para a construção de um condomínio de 40 a 60 apartamentos, onde eu vou fazer em parceria com investidores para poder construir um condomínio, alugar esse condomínio, terceiriza para uma empresa americana que cuida da parte de aluguéis. Depois que tiver tudo alugado, a gente vende, porque vender um condomínio já alugado, ele tem um valor do que ele vale. Já está trazendo uma renda, né? Já está com a renda pronta. Então tem muitas empresas americanas que eles querem e buscam comprar um condomínio já alugado e terceirizado ali para uma empresa que cuida de toda a parte do condomínio, que cuida dos aluguéis. Então isso nos dá, além de eu conseguir, eu tenho uma mão de obra muito boa e econômica, uma mão de obra direta, porque muitas das vezes o americano ele terceiriza tudo para contratos, que vai fazendo aquele processo de engrenagem que o preço lá no final sai muito caro para a empresa. Então eu consigo já ter uma ponte e já contratar direto meus trabalhadores ali do operacional direto para construir com um custo muito mais barato que um americano faz a construção. E também o americano, ele tem muito desperdício de materiais. Se você vê, tem muito desperdício de materiais nas construções dos Estados Unidos, isso é muito comum. E nós brasileiros trabalhamos muito mais cauteloso com isso para poder ter aí mais economia e ter um resultado melhor para poder, quando chegar lá na frente, ter um lucro maior. Então essa é a minha intenção. Vou começar esse condomínio provavelmente dentro de um ano, mas o projeto já está começando já, o engenheiro já está trabalhando nisso aí, e é um projeto grande, um projeto bom e certo, porque é um projeto que tudo que você investe na área de real estate nos Estados Unidos, você não tem erro. Você precisa simplesmente ter um planejamento, ter um projeto e ter um foco que vai dar certo. Que legal, que legal. O teu principal negócio hoje, então, né, depois que você conseguiu deslanchar nos Estados Unidos, é a construção civil no Texas, onde que você compra casas de foreclosed, faz reforma o flip, que compra, reforma e coloca para vender no estado do Texas. Exatamente. E agora você comentou que você está com um novo projeto aí que vai criar um condomínio daqui mais ou menos um ano, que já está discutindo com o engenheiro, para poder criar esse condomínio e já alugar, para trazer uma renda para os investidores. Exatamente. É isso? O que acontece? Muitos investidores vendo o meu trabalho aí, eles têm me procurado para poder a gente estar fazendo alguma parceria, porque o momento de instabilidade do Brasil hoje, devido à alta do dólar, devido à insegurança
econômica, os brasileiros estão tirando o dinheiro do Brasil e estão levando o dinheiro para os Estados Unidos. Então, eles buscam algo de confiança para poder estar fazendo algo. Então, essa questão do condomínio, aqueles investidores que vão estar comigo na construção desse condomínio, eles vão estar ali na empresa, eles vão estar no share do seu percentual ali investido para aquela propriedade, e quando ele recebe o valor daquele imóvel, a Title Company, que no caso é o cartório aqui no Brasil, ela já faz os pagamentos de acordo com o share do contrato. Então é um negócio 100% seguro que ele vai entrar e vai fazer e vai ganhar um bom dinheiro, que além do valor dele tá rendendo lá com um percentual do negócio, ele vai estar ganhando em cima da própria alta do dólar. Sim. Tem investidores, às vezes, que levou dinheiro para o Brasil dólar a 4, a 3. A 3, e hoje tem o dólar aí a 6,15, 6,17. Além do ganho do investimento no imóvel, que tem o ganho da valorização. Exatamente. Você tem o ganho da moeda, né? Investidor brasileiro que manda dólar para lá, obviamente o dólar pode subir, pode abaixar, tem momentos de crise e tal, mas dólar é dólar, não tem jeito. Exatamente. Ele sempre vai ser uma moeda muito mais valorizada. E agora ainda, com essa mudança no governo americano, que tá se falando muito, né, do Trump, que está lá, diz que a tendência é que o dólar valorize ainda mais, né, perante outros países. Já melhorou antes dele entrar, antes dele assumir, já melhorou, porque a partir do momento que ele foi eleito, logo em seguida os juros já baixaram por 3 vezes. Então, quando o juro baixa nos Estados Unidos, aumenta a venda de casas, porque o americano é o seguinte: se o juro aumentou um pouquinho, ele para todo mundo de uma vez. Para como se tivesse acontecido algo e ninguém compra. Quando os juros melhoram, todos vão comprar de uma vez só. Eles vêm de uma vez e querem todo mundo comprar casa. Aí o preço da casa aumenta e eles pagam. Eles querem saber que o juros está baixo, então o negócio flui melhor. Então, estou muito otimista, muito animado. Eu terminei agora 11 casas que eu estava reformando para colocar todas as vendas, porque a expectativa para janeiro, fevereiro é muito boa de venda dessas propriedades, com um resultado melhor devido à baixa dos juros. E quando baixa os juros, a inflação não está subindo e tudo melhora, automaticamente os empresários, os economistas, os investidores, eles querem tirar o seu dinheiro que está ali guardado ali no savings, ali na poupança, aplicado, e querem colocar no mercado para poder girar e fazer o negócio acontecer mais rápido. Isso é muito bom. A entrada do Trump, ela é muito promissora, e os Estados Unidos em geral, eu falo muito com americanos, eu tenho amigos americanos, pessoas, empreendedores, que falam comigo que a expectativa... Eu faço parte do GHBA, que é Great Houston Association, Builder Association, lá de Houston, e eu recebo eu recebo ali uma revista deles informando a perspectiva da área de real estate para os próximos anos. Sim. Então, para os próximos 5 anos, não só 4 que vai ficar o Trump, mas para os próximos 5 anos, mostra um crescimento muito bom. Então, os Estados Unidos está muito promissor para os próximos anos, devido a esse momento de economia com expectativa de crescimento. Legal, legal. Marcelo, a gente conversou aqui sobre a sua história, sobre essa tua coragem, né? Eu vejo isso como coragem, um empreendedor que saiu do Brasil e desbravou os Estados Unidos. Eu vejo isso como uma grande coragem. Você contou agora que você já está super estabelecido no mercado de real estate, na construção civil nos Estados Unidos. E eu estava lendo um pouco na sua história que você está ajudando muita gente, né? Muitas pessoas que estavam querendo ir para os Estados Unidos, que você perdia horas ajudando essas pessoas, que te ligavam e você perdia horas e tal. Porque eu também sou um pouco assim, eu gosto de ajudar as pessoas, mas tem gente que acaba te tomando tempo e você ajuda com boa intenção, mas a pessoa acaba desistindo. E eu vi agora que você também tem algumas outras coisas que você está fazendo, como mentoria, como alguns cursos que você está dando, que obviamente que são para ajudar brasileiros nessa jornada USA. Conta um pouquinho para a gente por que você resolveu colocar uma mentoria, um cara tão cheio de atividades, tão cheio de compromisso, resolveu colocar uma mentoria para ajudar alguns brasileiros nessa jornada aí. Isso, primeiramente, que está em mim, gosto de ajudar. E segundo, eu não quero que pessoas, brasileiros que vêm para os Estados Unidos mal preparados, como eu vim, mal preparado, passem o que eu passei. Então, como eu gosto de ajudar, eu faço isso à noite, no meu tempo vago,
de trabalho, porque meu cérebro não para, eu estou sempre ali fazendo alguma coisa. Então, eu quero que pessoas que vêm para os Estados Unidos venham mais preparadas, não passem o que eu passo. Eu não posso desejar para outras pessoas o que eu passei de ruim, então eu quero o melhor para eles. E uma outra coisa, tem tantas propriedades para comprar, tem tantas coisas para fazer, que se você falar assim, eu vou comprar uma propriedade do seu lado, não tem problema, porque às vezes tem numa semana 100, 200 casas para comprar, às vezes eu vou comprar uma ou duas, por que meu amigo brasileiro, meu conterrâneo brasileiro não pode estar aí comprando e fazendo seu negócio? Porém, para que eles não errem e eles não fracassem no seu negócio, ele tem que estar preparado. E eu acredito que eu ensino de uma maneira muito simplificada e muito objetiva, que as pessoas realmente vão aprender a fazer e não perder desde a primeira casa. Essa é a minha intenção. E quero dizer a você, empreendedor, que quer vir para os Estados Unidos, que quer crescer, que está pensando em empreender, e dizer para você que você pode cair, levanta, sacode a poeira. Se você caiu de novo, levanta de novo, sacode a poeira, que você só precisa acertar uma vez. Vai adiante, que vai dar certo. Não tenha medo de arriscar, porque é nos riscos que está o seu sucesso. E não existe nenhum empreendedor que antes dele começar um negócio, ele não correu o risco. Você nunca sabe se você vai começar um negócio, se vai vender ou não, se você vai perder ou não. Você precisa estar preparado. Esse é o negócio. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais a respeito dessa jornada USA, dá uma olhada aqui no QR Code, o que está na tela. A gente teve esse papo fantástico aqui no Intalks e a gente vai ter que encerrar, Marcelo, porque é uma pena, mas foi uma história brilhante, uma entrevista brilhante, uma história gostosa, mas muito obrigado pela tua participação aqui. O prazer foi meu, uma honra estar aqui com vocês, agradeço aí o pessoal da Rede Record por esse convite, por estar aqui, passando um pouquinho para as pessoas aí que têm o sonho americano, as pessoas que estão indo para os Estados Unidos ou que estão lá e às vezes ainda não se acertaram, e quero deixar a última mensagem: empreender é um negócio. É isso aí, empreender é um negócio. A gente se vê no próximo programa Inovação e Negócios aqui no Intalks. Eu te vejo, até lá. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Inovação e Negócios. Galera obstinada, como eu falei brevemente no começo do programa, hoje eu trago para você uma atitude importante na hora de negociar. Você precisa criar uma relação de empatia e confiança com as suas contrapartes. Afinal, ninguém negocia nem fecha acordo com quem não sente confiança. Qualquer negociação tem que ser realizada num clima empático, jamais num clima pesado. As pessoas têm que se sentir confortáveis na hora da negociação. Logo, amigo, é crucial que seja criada uma sintonia, um rapport com a parte adversária para evitar litígios. Quando estiver na mesa de negociação, ache uma forma de fazer a parte contrária conhecer a sua história de seriedade, de honestidade e de integridade. Isso eu aprendi na prática, meu amigo, na mesa de negociação com o fundo de investimentos que investiu no meu empreendimento. Naquela ocasião, os representantes do fundo me mostraram um portfólio de grandes negócios que já tinham realizado. Também apresentaram os currículos de todos os sócios do fundo. Eles me pediram, inclusive, para ligar para alguma das empresas que eles já tinham investido no Brasil. O objetivo era demonstrar que eles cumpriam compromissos para criar uma relação de confiança e empatia. Tudo isso eu ensino aqui, no meu livro A Arte de Empreender. Percebe a importância de criar esse ambiente propício, amigos? Tenham sempre isso em mente, viu? Quando forem negociar. Logo, firme o passo, pega o ritmo e seja obstinado que dá. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil.